Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, que grande alegria, que grande satisfação estarmos juntos para mais um trimestre, onde nesse trimestre nós iremos estudar sobre o livro de Josué. O livro de Josué é o sexto livro da Bíblia. O livro de Josué, escrito por Josué, é uma continuação da história da jornada do povo de Deus rumo a Canaã, aqui da terra. E foi através de Josué, e com Josué liderando o povo, que o povo alcançou a terra prometida. Então, portanto, a lição desse trimestre tem como título Lições de Fé no livro de Josué. Nós estamos no quarto trimestre do ano de 2025. Nós iremos fazer um panorama geral da lição desse trimestre para que vocês possam conhecer quais os principais pontos que serão abordados nessa lição. E desejando a você uma boa-vinda para que você possa, na verdade, aproveitar esse trimestre para ampliar os seus estudos, para conhecer esse livro, que, sem sombra de dúvida, é mais um livro maravilhoso, extraordinário das Sagradas Escrituras. E a introdução dessa lição, em termos geral, né, traz um estudo profundo e inspirador sobre o tema Segundas Chances, o livro de Josué. Esse estudo, meus queridos, vai nos proporcionar uma oportunidade valiosa para que os cristãos possam explorar uma mensagem de redenção, de renovação, que permeia toda a narrativa bíblica, com foco especial nesse contexto, no livro de Josué. E, portanto, o livro de Josué é um registro histórico crucial para entender a transição dos israelitas da era de Moisés para uma nova era, uma nova fase, uma nova liderança, uma nova perspectiva, que é exatamente a liderança de Josué. Após anos que o povo estava vagando pelo deserto, sob a tutela, sob a organização, sob a liderança de Moisés, Josué, ele vai liderar o povo de Israel exatamente na conquista da terra prometida, cumprindo as promessas feitas por Deus aos ancestrais do povo de Israel. Também é importante registrar que é uma nova geração. No entanto, além de ser o livro de Josué uma narrativa de conquista, o livro é também um tratado sobre as segundas chances de redenção divina para o seu povo e para cada um de nós de forma especial. Portanto, a primeira lição a ser aprendida é sobre a importância da fé e da obediência. A fé e a obediência que são inabaláveis na vida daquele que conhece a Deus. E, portanto, Josué e Caleb foram exemplos de perseverança e confiança em Deus, mesmo quando a maioria dos espiões enviou relatórios desanimadores da terra prometida. Foi Josué e Caleb que animou o povo, que fortaleceu o povo com as suas palavras, trazendo um relatório positivo e dizendo que a terra era deles, que eles precisavam conquistar. E essa conquista não seria necessariamente eles que haveriam de conquistar, mas Deus haveria de conquistar para eles. E, portanto, meus queridos, este relato nos lembra que muitas vezes, na caminhada da nossa vida, nós enfrentamos situações que tentam que testam a nossa fé, que faz com que a gente muitas vezes queira até desistir. Mas o que é essencial? O essencial é nós confiarmos na promessa divina. E a Bíblia tem mais de 2.500 promessas para mim e para você. E o Deus que nos conduz é um Deus verdadeiro, é um Deus que não falha, é um Deus que tem poder, é um Deus que tem tradição de luta ao lado do seu povo. E é importante registrar que um aspecto central dessa lição é a natureza das segundas chances oferecidas por Deus ao seu povo. E, portanto, meus queridos, quando os israelitas falharam e se afastaram dos caminhos de Deus, houve um preço a pagar, mas também sempre haverá a oferta de reconciliação. Deus sabe o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Deus está sempre disposto a dar uma segunda oportunidade. E, portanto, a travessia do Jordão a seco e a queda de Jericó são exemplos de como Deus estava disposto a dar novas oportunidades ao seu povo. Apesar de suas falhas passadas, Deus estava disposto a renovar, a dar uma segunda chance. Este tema, ele ressoa com uma profundidade imensa também para os dias atuais,
pois todos nós necessitamos de segundas chances, seja em nossa vida espiritual, profissional ou mesmo pessoal. Quem não merece, quem não precisa de uma segunda chance? E, portanto, o livro de Josué também destaca a importância da liderança corajosa e sábia. Josué foi escolhido por Deus, não apenas por causa de sua fidelidade, mas por suas habilidades de liderança, mas, acima de tudo, pelo seu discernimento e sua capacidade espiritual. Ele é um lembrete constante de que, para liderar eficazmente, é necessário ouvir a Deus e seguir os preceitos estabelecidos pelo Senhor. E em nossas próprias vidas, líder ou não, nós precisamos ser diligentes e buscar, meus queridos, com sabedoria divina em cada decisão que nós tomamos. E é importante ressaltar que, além disso, as lições extraídas desses estudos enfatizam a necessidade de união, de colaboração dentro da comunidade de fé. E poderíamos assim dizer que, ao longo da jornada de conquista, Josué teve que unir todas as tribos de Israel, superando os conflitos, para buscar o mínimo de unidade e manter o foco, o objetivo comum, que era exatamente conquistar, através da força, através do poder, da orientação e dos mecanismos que Deus iria conceder-lhes para eles alcançarem aquilo que era o alvo, aquilo que era o objetivo, que era Canaã. E essa necessidade de coesão, de unidade, apoio mútuo, é imperativo para que qualquer comunidade, qualquer igreja, qualquer empresa, qualquer família, ela cresça. A coesão, a unidade de propósito, ela é decisiva na união. Como diz aquele ditado, a união faz a força. E, meus queridos, o que é que poderíamos dizer? Finalmente, a temática das segundas chances, permeada no livro de Josué, através dessa lição, também se estende a ideia de que Deus não nos abandona em meio dos desafios, e seja qual for o desafio, quer seja o Mar Vermelho, quer seja a travessia do Rio Jordão. E o que é que nós podemos dizer? Mas, acima de tudo, Deus nos equipa com as ferramentas necessárias para que nós possamos superar, seja qual for o obstáculo. E assim, nós poderíamos dizer que as batalhas que Israel enfrentou, tanto físicas quanto batalhas espirituais, ilustram o modo como Deus capacita seu povo a triunfar quando ele permanece fiel a ele. E sendo fiel a Deus, cada um de nós devemos ser instrumento nas mãos dele para ter certeza e capacidade de ir à luta e à guerra para a conquista. E, portanto, o estudo do livro de Josué na escola sabatina oferece para mim e para você uma oportunidade única para refletirmos sobre como Deus como nós podemos nos alinhar com as promessas que Deus estabeleceu e aceitar as segundas chances que ele generosamente nos oferece. Como eu disse anteriormente, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E esse trimestre não apenas ele vai nos apresentar a compreensão rica da história de Israel, mas com o coração renovado pela esperança de que, com Deus, sempre há uma segunda chance de você e eu, nós começarmos de novo. O que é que eu poderia dizer? Que possamos diariamente em nossa vida, sobre essa luz, confiando no poder redentor do nosso Deus, no poder redentor do Senhor, de transformar nossas vidas e nos guiar em nossos próprios caminhos, para que nós tenhamos fé que nós vamos alcançar aquilo que Deus determinou. Tem uma parte da Bíblia, no capítulo 24, versículo 15, creio, do livro de Josué, que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque Josué compreendia que a unidade, a comunhão, ela começa na casa, começa na família. E que nós possamos, ao trilharmos, ao conhecermos, ao lermos cada capítulo do livro de Josué, que possamos ter força, que possamos ter a capacidade de discernimento, que Deus ele quer nos dar oportunidades grandes, maiores, melhores e extraordinárias para nós prosseguirmos. E que Deus continue nos abençoando sempre. E vamos ao estudo. São mais 13 lições que nós iremos apresentar a você a partir desse momento, a partir dessa lição,
sobre o livro de Josué. Que Deus nos abençoe, que Ele nos habilite, que Ele nos dê força e que nós continuemos na jornada, sabendo que Deus ele há de nos conceder a vitória. Eu convido você, neste momento, para que nós possamos fazer uma oração maravilhosa, para termos vamos dizer, uma semana, um trimestre maravilhoso de estudo. Vem comigo. Senhor Deus e Pai, Pai de amor, de bondade, de misericórdia, nós te agradecemos pela oportunidade de estudarmos juntos essa lição a partir de hoje. Esse trimestre ele começa, o último trimestre do ano de 2025. Vamos estudar sobre as segundas chances apresentadas no livro de Josué. Que nós possamos apreciar esse estudo e que nós possamos entender em nossa vida que nós somos alvo também daquilo que Deus quer nos conceder, que é a segunda chance. Mas que, para tanto, nós estejamos atentos, para não estarmos cair em tentação, cair no pecado e, acima de tudo, perder a perspectiva de receber as bênçãos divinas. Continua conosco, abençoe a cada pessoa que nos acompanha nessa lição, em nome de Jesus. Amém.